Red Bull Leipzig 2, Borussia Dortmund também 2. Que jogo foi esse, hein, meus amigos? Um jogo que estava decidido, que terminou como um filme de cinema, um espetáculo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, que para um sábado à tarde foi muito bom. E antes que a bola rolasse, a gente já imaginava que fosse um grande jogo, né? Tanto pela posição das equipes na tabela da Bundesliga, tanto pelo histórico recente entre elas e pela sua história, né? Das duas equipes que são grandes clubes na Alemanha. O Leipzig vinha de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, o que é um retrospecto bem ruim pro nível do Leipzig, que ano passado fez uma boa temporada e esse ano está deixando a desejar em alguns nos campeonatos, até na Bundesliga também. E para um time que quer brigar pela Champions League, né? Que quer estar na Champions League sempre, ainda mais num campeonato que é a Bundesliga, que não é tão difícil o cara ficar nas primeiras 4 posições, né? E jogando no seu estádio, o Leipzig precisava da vitória, ainda mais contando com o apoio da sua torcida. Então vinha com tudo para esse jogo, para ganhar do Borussia, voltar a vencer no campeonato e subir na tabela, né? Buscar a classificação para a Champions League. Já o Borussia vive uma fase muito boa, vem de 15 jogos de invencibilidade. Desses 15 jogos, são 11 vitórias e 4 empates. Então, o time vai muito bem na Bundesliga, está em segundo lugar e buscava a vitória no jogo de hoje para continuar essa sequência de invencibilidades. Já no retrospecto entre as duas equipes, jogando na área de Boa Arena, que é no estádio do Red Bull Leipzig, o Leipzig vem com uma vantagem de 6 vitórias e 4 derrotas, e apenas um empate contra o Dortmund. Então é um retrospecto positivo para a equipe de Leipzig, o que mais uma vez trazia um alívio para eles para essa partida e para que buscasse a vitória, né? E saísse com os 3 pontos e subisse na tabela. O início do jogo foi um pouquinho mais estudado. Nenhuma das equipes quis se lançar logo de começo, ficaram se estudando um pouco, trocando passes, nenhuma chegou já atacando e surpreendendo o adversário. Porém, quando o Leipzig começou a jogar pelo lado esquerdo, o jogo virou. Yan Diomandé, fiquem de olho nesse nome. Ponta esquerda do Red Bull Leipzig. Logo aos 20 minutos do jogo, recebeu um lançamento, dominou com muita categoria, matou a bola, tirou o lateral do Borussia para nada, driblou ele e conseguiu dar um passe para dentro da área, onde encontrou o Baumgartner. Ele se infiltrou entre os zagueiros e conseguiu finalizar, abrindo o placar 1-0 para o Red Bull Leipzig. Depois desse gol, o Borussia Depois desse gol, o Red Bull Leipzig mandou na partida. O Borussia não conseguia fazer mais nada, não conseguia sair tocando, não conseguia sair com lançamento, não conseguia fazer nada. Era bola para frente, o Leipzig recuperava a bola. O Borussia teve algumas chegadas, mas momentos muito isolados, não teve muito perigo. E o Leipzig vinha atacando fortemente pelo lado esquerdo, onde estava o Diomandé. Até que depois, uma hora ele recebeu a bola novamente na ponta esquerda e em vez de ir para cima do lateral, ele esperou. Seu lateral, o lateral esquerdo da sua equipe passou, ele tocou a bola e o mesmo cruzou para dentro da área, onde novamente encontrou o Baumgartner, se infiltrando entre os zagueiros e fazendo mais um gol, 2-0, o segundo dele na partida. Quem estava olhando o jogo pensou que seria isso o jogo inteiro, o Red Bull mandaria na partida, o Borussia não estava mostrando que iria se recuperar e o Borussia estava com dificuldade de jogar, não conseguia infiltrar, não conseguia agressivar o Leipzig, era um jogo morto para o Borussia, não estava muito criativo, não estava muito inspirado para esse jogo. Então acabou o primeiro tempo, 2-0, o Leipzig mandando no jogo, mandando no Borussia, fazia o que queria no jogo, estava tranquilo, podia até ter ampliado o placar, feito 3, 4 gols, porém os atacantes do Leipzig pecaram no momento final. Na volta do intervalo, as equipes voltaram com os mesmos times, não fizeram nenhuma alteração. Ah, porém, aos 5 minutos já, aos 50 minutos de jogo, aos 5 minutos do segundo tempo,
O Borussia tem um cruzamento, onde a bola desvia no jogador do Borussia e acaba indo direto na cara do jogador do Red Bull Leipzig, o brasileiro Romulo, que não tem tempo de desviar, a bola acaba pegando na cara dele e entrando no gol, fazendo gol contra, diminuindo o placar para o Borussia, assim 2-1 no jogo, logo no início do segundo tempo. Porém, o Leipzig continuava agressivando, continuava indo para cima, tentava buscar mais um gol, mais dois gols, para vencer a partida e decretar a vitória, né? Para conseguir esses 3 pontos que eram tão importantes para o clube, ainda mais jogando na sua casa. Porém, não conseguiram fazer o gol. Diomandé, de novo, continuou jogando muito no segundo tempo, muito bom jogador. Jogou pela esquerda no começo do segundo tempo, depois a partir da metade do segundo tempo, com as alterações do técnico, ele foi para a direita, continuou destruindo, driblando lateral, indo para cima. Ele quase faz um golaço, dribla uns 4, 5 jogadores do Borussia, parte para dentro da área, toca a bola pro seu companheiro. Eu acho que ele deveria ter chutado, mas eu acho que foi com a perna fraca dele, a perna esquerda. Eu acho que faltou segurança para ele chutar ali e fazer o golaço, que seria. Então ele toca pro seu companheiro que acaba errando o gol, mais uma chance perdida do Leipzig, mais uma chance de ampliar o placar. Não conseguiu. E o Borussia esperava muito do seu atacante, o Guirassy, que acabou não aparecendo muito na partida, fez alguns lances ali como pivô, que ele vai muito bem, porém, tirando isso, não fez muita coisa, não conseguiu ir para cima. A zaga do Leipzig estava muito boa, estava postada e não deixou o Guirassy jogar. Então, aos 71 minutos, o técnico decide substituir o Guirassy e botar o Fábio Silva, nome que não é muito falado pelos torcedores do Borussia, não é um jogador muito querido, tem participações às vezes nos gols do time, mas não é alguém que você espere que mude o jogo, né? Então, aos 71 minutos da partida, o técnico bota ele para campo. E dos 71 até o fim, continuou o mesmo jogo, o Borussia tentando empatar o jogo, claro, mas sem muita criatividade, sem conseguir muito ir para cima. Claro, tentava na vontade mais na raça do que com qualidade, né? Faltou qualidade pro Borussia nesse jogo. Até que aos 95 minutos, o Julian Brandt, que também entrou, enfiou a bola para o ADM, que também entrou no segundo tempo. Então, conseguiu achar essa bola enfiada para o ADM, que cruzou a bola para o Fábio Silva, que estava praticamente livre dentro da área. Ele chuta meio sem ângulo, meio fraco, cruzado. O goleiro acaba passando da bola e a bola passa por baixo das pernas do goleiro. Olha, para não falar que foi sorte, foi foi sorte, porque a bola passou. Se tu olhar o lance, o goleiro tá com as pernas baixas, quando a bola vem chegando perto, ele levanta as pernas por conta do movimento que ele tá fazendo, né? Então a bola passou no momento que tinha que passar, onde ela tinha que passar. E então o Borussia conseguiu um empate aos 95 minutos de jogo, com o gol de Fábio Silva, para fazer com que os críticos não falassem deles. Então conseguiu levar esse um ponto pro Borussia, né, com um golzinho no final. Então talvez um placar injusto para o Leipzig, que buscava a vitória, estava vencendo até os 95 minutos. Um jogo que estava tranquilo, por se dizer, porque o Borussia não chegava muito, quando chegava não tinha muito perigo, e o Leipzig, quando chegava, tinha muito perigo, porém não conseguiu converter em gols, né? Então faltou para o ataque do Leipzig um pouquinho de qualidade, um pouquinho de acertar o último chute, porque o último passe estava entrando, a bola estava chegando nos atacantes, a bola estava chegando dentro da área, porém faltou o gol, que no final foi algo que faltou para o clube, porque podia ter buscado os 3 pontos em casa, ter subido na tabela e acabou deixando o Borussia empatar e assim levando somente um ponto, né? E para mim, o melhor jogador em campo foi Yan Diomandé, ponta esquerda do Red Bull Leipzig, Costa Marfinense, de apenas 19 anos. Ele tem apenas 19 anos e jogou uma barbaridade. Jogou muito bem, jogador agressivo, vertical,
no um contra um ele é, ó, muito bom e decisivo. Ele toma decisões certeiras, as duas que ele tomou nos gols foram certeiras, tanto indo para cima no primeiro gol, quanto esperando e dando passe para o lateral na sua passagem no segundo gol. Então, um jogador muito decisivo. Eu nunca tinha ouvido falar nele, então me surpreendeu muito a qualidade de jogo dele. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nele nos próximos jogos e daqui a pouco vai aparecer em algum outro, um clube maior, né? Talvez tanto na Alemanha quanto em outra liga, porque é um jogador muito bom, jogador versátil, jogou na ponta esquerda muito bem, jogou depois no segundo tempo na ponta direita muito bem também, ia para cima dos laterais, zagueiro, não tinha medo de jogar. Para mim, o melhor em campo foi ele, disparado. Os outros jogadores foram bem, do Leipzig ali a zaga, os laterais foram bem, porém para mim, sem sombra de dúvidas, foi o Diomandé, que a gente tem que ficar de olho nesse novo. E com o empate, o Borussia continua na segunda colocação, atrás do Bayern de Munique, agora a 8 pontos. Se viesse a vencer, ficaria a 6 pontos. Porém, com o empate é melhor do que a derrota, né? Então, sempre bom somar um ponto, mesmo fora de casa, ainda mais como aconteceu o jogo, né? Um ponto muito valioso para a equipe do Borussia. O Leipzig já, por sua vez, fica em quinto colocado com a vitória parcial que estava acontecendo no jogo. Ele pulava para a quarta colocação, mas com o empate ele retorna para a quinta colocação, podendo ser ultrapassado ainda na rodada pelo Bayer Leverkusen, que joga no domingo. Então foi um empate amargo para o Leipzig, que estava vencendo 2-0 em casa, tudo a seu favor. Então foi um empate que deve ter mexido um pouco com o clube. Então, se você gostou da análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comente alguma coisa que eu possa mudar, melhorar. E esse é só o começo do Pauta e Bola, o primeiro vídeo, então acredito que daqui pra frente só vamos melhorar toda essa questão dos vídeos, das análises, tudo. Então, quero evoluir pouco a pouco. Não vou Comecei agora, eu sei que não tá melhor câmera, melhor iluminação, tudo, mas o importante é começar e fazer o que eu sei. Então, obrigado por assistir até aqui e até uma próxima. E você, já conhecia Ian Diomandé?